populações alojadas nos centros de acomodação na cidade de Xai-Xai denunciam alegados desvios de donativos e exigem investigações ao longo de toda a cadeia provincial e distrital de gestão e distribuição da ajuda. Acusam ainda o governo de negligência pela desativação de centros sem avaliar as condições reais nas zonas ainda afetadas. A polêmica ganhou força após a detenção de altas chefias do governo provincial, suspeitas de envolvimento no desvio de produtos destinados às vítimas. Dos 10 arguidos, 6 encontram-se em prisão preventiva por decisão judicial. Nos centros de acolhimento, famílias relatam que alimentos, material higiênico e mantas foram apresentados, mas não entregues. Algumas vítimas afirmam que a comida não chega regularmente e que a situação tem gerado revolta e insegurança. A desativação de 4 centros também preocupa. Mais de 5.000 famílias enfrentam o regresso a casas ainda inundadas ou em condições precárias. Moradores relatam falta de aviso prévio e medo de regressar às zonas com água estagnada e risco de doenças. Uma visita à Zona Baixa revela estradas degradadas e bairros como Malhangalene ainda marcados pela destruição. Casas foram arrasadas pela força das águas, deixando centenas sem abrigo. No total, mais de 35.000 famílias vivem um período de incerteza no pós-cheias em Xai-Xai, aguardando maior transparência e respostas concretas das autoridades. O Serviço Nacional de Investigação Criminal apreendeu mais de 70 toneladas de acessórios de viaturas nas cidades de Maputo e Matola, numa operação que durou cerca de 10 horas. O material é suspeito de ter origem em furtos e roubos de viaturas. Há registro de detenções, embora o número não tenha sido divulgado. A operação, realizada com o apoio de subunidades da Polícia da República de Moçambique, visou os mercados Estrela Vermelha e Praça dos Touros, na capital, e o mercado conhecido por Majugar, na Matola. O alvo foram estabelecimentos que comercializam peças e acessórios de segunda mão, incluindo componentes de viaturas desmanchadas. Segundo Hilário Loli, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal, estes locais são associados à receptação, razão pela qual foram emitidos mandados de busca e apreensão pelas autoridades judiciais competentes. O material apreendido foi, na sua maioria, encaminhado para a 18ª Esquadra da Polícia República Moçambique, conhecida como Brigada Montada. De acordo com Leonel Muchina, porta-voz da Polícia República Moçambique, a operação resultou de um trabalho prévio de mapeamento e investigação, visando identificar vendedores e receptadores de peças roubadas. As autoridades consideram os resultados satisfatórios e garantem que as ações irão continuar, podendo abranger, nos próximos dias, outros produtos alegadamente roubados, como celulares e computadores. Mais de 14.000 hectares de culturas foram totalmente perdidos, de um total superior a 30.000 hectares afetados pelas cheias no distrito da Manhiça, na província de Maputo. As autoridades alertam que, diante da dimensão dos danos, o distrito poderá enfrentar bolsas de fome nos próximos meses. Na ilha Josina, o cenário é descrito como inédito. Áreas historicamente consideradas seguras ficaram submersas, surpreendendo residentes e autoridades. Bairros como 4, 5 e 6 foram completamente inundados, comprometendo até os centros de acolhimento previamente identificados, que também acabaram alagados. Segundo o administrador distrital, Matias Parrucci, dos mais de 30.000 hectares atingidos, pelo menos 14.000 correspondem a perdas totais. Cerca de 18.000 hectares eram ocupados por culturas de rendimento e 12.000 por culturas alimentares, agravando o risco de insegurança alimentar. Cerca de 6.000 famílias foram afetadas. O governo distrital já iniciou o processo de reassentamento, com a organização de espaços para aproximadamente 550 famílias em zonas consideradas seguras. Paralelamente, decorre a preparação de um plano de resposta econômica, com prioridade para a distribuição de sementes, visando garantir a retoma da produção agrícola e reduzir os impactos das cheias. Além das perdas nas lavouras, a pecuária também sofreu danos significativos, aprofundando a crise num distrito onde a agricultura e o gado são a base do sustento das comunidades.
Os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque aéreo coordenado contra o Irão, classificando a ofensiva como preventiva e justificando-a com alegadas ameaças relacionadas ao programa nuclear iraniano e à sua atividade militar na região. Fortes explosões foram registradas em Teherão e em outras cidades estratégicas. O presidente norte-americano, Donald Trump, confirmou as operações, afirmando que os alvos incluíram infraestruturas militares e centros ligados ao desenvolvimento de mísseis. Segundo Washington, a ofensiva visou neutralizar capacidades consideradas uma ameaça direta aos EUA e aos seus aliados. Fontes internacionais indicam que os bombardeamentos resultaram na morte de altos responsáveis iranianos, incluindo comandantes militares de topo e figuras centrais da estrutura de defesa do regime. Entre as vítimas está também o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, cuja morte representa um abalo sem precedentes na liderança política e religiosa do país. Em resposta, o Irão lançou mísseis e drones contra alvos em Israel e contra bases norte-americanas no Médio Oriente. Sirenes antiaéreas foram acionadas em Jerusalém e em outras cidades israelitas. Também foram reportadas ações envolvendo países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait e Catar, onde existem bases e interesses norte-americanos. As autoridades iranianas classificaram os ataques como agressão criminosa e prometeram uma resposta proporcional. Analistas alertam que a morte do líder supremo e de chefias militares poderá desencadear uma fase ainda mais intensa e imprevisível do conflito. A escalada aumenta significativamente o risco de um confronto regional de grandes proporções, enquanto a comunidade internacional acompanha com preocupação o desenvolvimento